Minhas senhoras, posso fazer uma pergunta rápida, muito rápida, sobre o bairro da Madragoa? Sim, mas nós estamos com pressa, assim. Mas moram aqui? Sim. Conhecem o bairro da Madragoa? Sim. Então, se eu estivesse aqui no bairro da Madragoa e dissesse assim, quero ir ao Mocambo, onde é que me mandavam? Madragoa. Madragoa. Mocambo. Porquê? Madragoa, Mocambo? Eu acho que era na altura que os escravos moravam cá e chamava-se Mocambo e depois Exato. o nome mudou. O tempo das Madres de Goa e Sim, e depois vieram as farinas. E Pois, acho exato. que era essa a história. Sim. E o que é que acham de viver num bairro que tem essa herança também africana? Diz-vos alguma coisa? Atualmente Já não se nota nada. Nem já a herança das varinas. A globalização está... O não bairro, se nota portanto, nada. mesmo de há 20 anos para agora não tem nada a ver. Portanto, está muito multirracial. Mesmo a geração mais idosa da Madragoa já não mora aqui. Foi tudo, portanto, as pessoas venderam as casas, os senhores puseram as pessoas a andar e tiveram aqui para os arredores de Lisboa. Ou seja, já está, o bairro já está todo descaracterizado, não tem nada a ver já com a Madragoa. Obrigado, obrigadíssimo. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Mais de 5 séculos depois, na Avenida da Liberdade, tal como noutras zonas da cidade, continuam a escutar-se os ecos de uma relação rica e complexa, às vezes tensa, harmoniosa, inevitável. A presença africana em Lisboa é surpreendente e antiga, ou não estivesse a capital portuguesa, outrora do Império, mais perto das costas africanas do que da Europa além Pirineus. Após um primeiro encontro forçado, violento, traumático, os africanos foram encontrando, não sem sofrimento e sacrifício, um lugar na cidade. Mesmo que o tempo tenha apagado o Mocambo, o nome do bairro africano de Lisboa, quem sabe o primeiro da Europa, e os homens tenham feito esquecer e ainda hoje resistam a recordar e a refletir sobre o significado profundo de ter tido numa das zonas mais nobres da cidade uma casa e um mercado de escravos que nenhum lisboeta de hoje é capaz de localizar. Sobra nos nomes das ruas, ideias de um poço dos negros, memórias difusas de heróis que deviam ser nacionais, como o Pai Paulino, e nos palácios demolidos do passado, painéis de azulejos, como o que serve de imagem e capa deste podcast. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Seja bem-vindo a mais um Histórias de Lisboa e connosco temos a investigadora, historiadora de África, Isabel Castro Henriques. Olá Isabel, bem-vinda. Olá, viva! Não resisto, logo na primeira pergunta, a fazer uma alusão à imagem deste podcast. Temos um painel de azulejos, primeiro que tudo, com uma mulher negra a amanhar peixe, e eu achei que era muito emblemático sobre o que é a história de Lisboa, porque esta imagem provavelmente só poderia acontecer em Lisboa. Pelo menos nesta época,
ou tem muitos ingredientes que envolvem Lisboa? Uma sociedade multicultural que remete para outros continentes, o peixe, o azulejo, como é óbvio. Qual é a história deste painel, sabe? Ora bem, eu acho que esse painel é um painel que se encontra hoje em dia no Museu de Lisboa. Exatamente, Palácio Pimenta. No Palácio Pimenta. É um azulejo como outros, porque não é o único azulejo, há vários azulejos que ilustrados com africanos, negros, homens e mulheres, desenvolvendo toda uma série de operações, de ações, de tarefas que desempenhavam na sociedade portuguesa. Este é do século XVIII, como aliás uma grande parte dos azulejos que existem é do século XVIII, e tem uma mulher, sabendo nós que as mulheres tiveram um papel, as mulheres negras, africanas, tiveram um papel, quer como escravas, quer como forras, muito importante na sociedade portuguesa, por todas as tarefas e as funções que vieram a desempenhar do ponto de vista económico, do ponto de vista social e até também na participação religiosa, digamos assim, nos rituais da Igreja nos quais participavam. Conseguimos, pela maneira como ela está vestida, perceber se ela era uma mulher escravizada, se era uma mulher livre? Eu penso que provavelmente estamos no século XVIII. Século XVIII há já uma quantidade bastante importante de africanos negros que podem ter vindo escravizados ou ter nascido escravos em Portugal, porque filho de escravo era, mas que também há uma quantidade importante, dizia eu, de forros, portanto de negros alforriados, isto é, que receberam alforria, ou que compraram uma carta de liberdade, ou que a compraram. Nós sabemos que por vezes conseguiam amealhar, digamos, o necessário para a comprar, por vezes aos senhores, aos seus proprietários, muitas vezes recorrendo a dinheiro que lhes era dado pelas confrarias às quais pertenciam. Confrarias religiosas. Confrarias religiosas. E por outro lado, estas figuras, estas mulheres, que desempenharam então toda uma série de tarefas, têm em particular um papel importante, que era o de servir as casas ricas, as casas burguesas, as casas aristocratas. Aqui neste caso não sabemos se tratava de um palácio da burguesia, se de um palácio de aristocratas, pelo menos eu não sei, mas sabemos que estas mulheres podiam ser escravas ou podiam ser forras. Século XVIII, provavelmente esta é a representação de uma mulher forra que trabalha para um conjunto para uma família. Mas é preciso também lembrar e ter em linha de conta que muitas vezes as alforrias eram dadas com condições que limitavam a liberdade. Essas condições significa que, por exemplo, um escravo era libertado, comprava a sua liberdade, era libertado pelo senhor, mas durante X anos, décadas, muito tempo, tinha que continuar ao serviço do senhor, a trabalhar. Já vamos falar desta presença africana em Lisboa, que é uma presença secular, multissecular, mas antes, a informação que eu tenho em relação a este painel de azulejos, dizer que ele estava num palacete, num palácio da zona do Martim Moniz. Ele depois esteve, quando foi demolido este palacete, foi armazenado, foi guardado, e depois ficou à guarda do Museu da Cidade na altura, 1978, e foi exposto pela primeira vez nesse ano para uma exposição chamada O Povo de Lisboa. Sim. Eu proponho que antes de continuarmos a avançar pelo caminho que estávamos, vamos à fonte da questão. Sabe-se quando começou esta presença africana em Lisboa? Há um momento fundador, há um momento importante do início? Sim. Há um momento fundador que tem a ver com Portugal. É o primeiro grande momento, que é Lagos, 1444. Gomes e Anos de Zurara descreve a chegada de cerca de 240 ou 220 homens e mulheres escravizados e crianças à cidade de Lagos. Mas sabemos que, a partir do momento em que desembarcavam em Lagos, ou no Algarve, que foi o primeiro ponto de desembarque de escravos, a partir desse momento eram depois, digamos, vendidos e circulavam para as cidades, e nomeadamente para Lisboa. Portanto, é bem possível que desde muito cedo, desde essa altura, meados do século XV, chegaram naturalmente os primeiros também à cidade de Lisboa. Mas é sobretudo a partir do princípio do século XVI, por volta de 1510, creio eu,
que nós vamos assistir a uma transferência do desembarque dos escravos do Algarve para Lisboa. E Lisboa torna-se então o porto que recebe os escravos. E a partir daí, eu diria que do ponto de vista demográfico, a quantidade de escravos é efetivamente muito maior. Os relatos da época falam Exato. numa percentagem de população africana surpreendente 10%. para uma cidade europeia. 10%. Um número muito alto. Muito alto. Sim, muito alto. Em 10 milhões de habitantes, pensando em Portugal, seria 1 milhão. Exatamente. Claro que os valores não são estes, atenção, Não só são, para mas de falar qualquer da maneira grandeza, não é? sabe-se que no século XVI 10% da população de Lisboa era de escravos. No século XVIII sabe-se que 1/5 da população do país era efetivamente de negros, escravos ou forros. Portanto, é a única, enfim, não há estatísticas para estas épocas e, portanto, o que nós sabemos são as informações históricas, os documentos históricos que dão alguma descrição, alguma informação sobre o caso. E em Lisboa chega então esta população, uma população escravizada, desenraizada, contra a vontade, que não dominava a língua, não dominava os códigos sociais, a religião, a política. Como é que se deu essa, digamos, integração ou desintegração? Como é que se foi dando esse processo de encontro entre estes dois universos? Bom, trata-se, portanto, de um encontro que começa cedo, começa no finais do século XV, século XVI. Esse encontro é violento até porque os homens e mulheres que chegam nas caravelas escravizados, porque a grande maioria vem escravizada, como é evidente, depois são alforriados, é já quando cá estão, mas chegam escravizados, são tratados como mercadoria, são avaliados, são vistos, digamos assim, e avaliados por funcionários fundamentalmente ligados à Casa dos Escravos. Não esqueçamos que o Terreiro do Paço era um espaço onde se tratava de tudo o que dizia respeito à alfândega das mercadorias e havia as casas das diferentes mercadorias. A Casa do Trigo, a Casa da Madeira, a Casa do Sabão, a casa por aí fora de todas as mercadorias que eram, digamos assim, desembarcadas. E uma das mercadorias eram os escravos. Portanto, havia a Casa dos Escravos. Aí eram vistos, avaliados, observados como se fossem animais, avaliados e depois eram vendidos. Seguiam para, digamos assim, os mercados. Havia um mercado próximo do Terreiro do Paço, ali onde é hoje o cruzamento da Rua das Madalenas, quase ao pé do Terreiro do Paço. Sim. Havia ali um mercado. Pelourinho Velho, não é? Sim, que é um mercado que é descrito por autores do século XVI e que dá conta da maneira como os escravos eram vendidos, deitados no chão, presos todos com as cabeças juntas, em círculo, etc. Portanto, é uma situação extremamente dura. Portanto, eu diria que o primeiro encontro é logo um encontro degradante, terrível para os homens e para as mulheres escravizados, que são separados, mães, filhos e pais, separados uns dos outros, e depois vendidos, sujeitos, digamos assim, a ser apresentados e expostos como mercadorias para a venda e depois cada um vai para o seu lado. É um encontro duro e violento. Para ficar muito claro, este mercado antes do terremoto, não é? O terremoto redesenhou todas as ruas da Baixa, mas seria mais ou menos no cruzamento da Rua da Madalena ou da Rua dos Fanqueiros com a Rua do Comércio. Do Comércio, exatamente. É com a Rua do Comércio. Na parte oriental. Que se chama hoje Rua do Comércio, exatamente. Da Baixa, perto do exatamente, Rio. Com uma população de 10%, talvez não sempre, nesta altura foi uma coisa gradual, não é? Sim. Mas tendencialmente a aproximar-se dos 10%. As pessoas tinham de viver em algum lado, tinham de construir comunidade em algum lado. Como é que as podemos posicionar na geografia da Lisboa? Não já no local onde eram vendidas, mas no local onde viviam. Bem, em primeiro lugar, começam por viver nas casas dos senhores. Portanto, é o primeiro local onde vivem, é nos palácios, nas casas dos comerciantes, dos burgueses, dos aristocratas, por aí fora. Quem compra tem em casa. A partir de certa altura, já com um grupo importante de alforriados, estamos nos finais do século XVI, nós assistimos à criação de um bairro negro. Chamamos-lhe nós o bairro negro, o bairro africano de Lisboa. Existia um bairro africano de Lisboa no século XVI. Finais do século XVI. As primeiras indicações que temos da criação deste bairro é de 1596, salvo erro. Depois, em 1600 e pouco, aparece legislação que descreve os bairros de Lisboa e o bairro do Mocambo, porque era assim que se chamava, é o 6º bairro de Lisboa.
que fica ali a partir da zona que é hoje a Avenida Dom Carlos I para a zona da Lapa, digamos, Sim, é aí, sim. por aí. Portanto, Santos, na verdade, podemos dizer que é o atual bairro da Madragoa, não é? É mesmo. Que veio a conhecer-se mais tarde como bairro da Madragoa. Bairro da Madragoa, sim. Portanto, é mesmo a partir do século XX é bairro da Madragoa. Não tenho aqui a data, mas creio que por volta dos anos 30, mas não tenho bem a certeza da data. É bairro da Madragoa. Portanto, à semelhança do que existiu até há relativamente pouco tempo, por exemplo, nesse período, as judiarias para a comunidade judaica e a moraria para a comunidade moura, existia também o mucambo para a comunidade africana. Existia a única, mas há uma singularidade, há efetivamente uma questão muito singular. É que este bairro tem, digamos assim, um nome africano. Judiarias remete para os judeus, moraria remete para os mouros. Aqui não se trata da pretaria, como eventualmente poderia ter sido. Não, trata-se efetivamente de um bairro que remete para um termo com um conteúdo que é africano, angolano. Mucambo é uma palavra de origem umbundo. Em jeito de alguma graça para a minha geração, provavelmente mucambo associamos a uma marca de café. Sim, instantâneo, solúvel. Exatamente. Mas este nome tem muito mais significado e profundidade. Tem. E aliás, é curioso que até há muito pouco tempo, até ao princípio do nosso século XXI, o mucambo era qualquer coisa de completamente desaparecido dali. Ninguém sabia. Pode dizer que significado é que dá a este apagamento? Não, o bairro desaparece no século XIX. Desaparece na segunda metade do século XIX, desaparece, fica reduzido à Rua das Trinas do Mucambo, e depois à Rua do Mucambo, e depois à Travessa do Mucambo. Mas que já não existem hoje em dia na toponímia. Não, existe a Rua das Trinas. A Rua das Trinas, mas não do Mucambo. Mas essa, chamava-se Rua das Trinas do Mucambo. Mas isso desaparece. E depois desse desaparecimento, o bairro foi essencialmente um bairro de portugueses. Bom, aliás, ele desde o século XVII começa a receber homens e mulheres portuguesas, sobretudo mulheres e homens ligados às tarefas do mar, às funções, digamos assim, mais marítimas. Mas depois fixam-se ali, há uma população portuguesa que ali se fixa, os africanos acabam por desaparecer, misturam-se naturalmente com a abolição do século XIX, com a abolição da escravatura. Nós vamos ver esses homens e essas mulheres são transformados em portugueses, eles tornam-se portugueses, misturam-se, casam, têm filhos, enfim, as populações vão crescendo e desaparecem. Portanto, o bairro deixa de ser um bairro negro. Ele é um bairro negro até meados do século XVIII. Século XIX ainda, até ao século XVIII. Agora, é um bairro muito curioso, porque é um bairro que precisamente tem essa característica de ser um bairro africano. É o único que se conhece na Europa e é aquilo que nós podemos dizer o mais antigo mucambo do mundo fora de África. E então, Isabel, o que é que significa mucambo? Então, mucambo quer dizer aldeia, pequeno refúgio, ou refúgio, porque os mucambos, e a palavra mucambo aparece sobretudo no Brasil, ligado ao quilombo, é sinónimo de quilombo. Quilombo em língua quimbundo e mucambo em língua umbundo, ambas línguas de Angola. Exatamente. E significa, os quilombos e os mucambos eram os lugares para onde fugiam os escravos que trabalhavam nas plantações, nas minas, nas casas dos senhores no Brasil, fugiam para o interior do Brasil, onde não havia brancos, e aí refaziam a sua vida, refaziam a sua própria identidade. Porque eram os mucambos brasileiros, ou quilombos brasileiros, eram obviamente constituídos por populações africanas com várias línguas, várias religiões, vários antepassados, muito diversas. E, portanto, há uma recomposição, eu diria, quase que identitária daquelas populações. E às vezes até com uma função e um papel de resistência, inclusivamente resistência armada aos poderes. Sim, sempre que havia tentativas da parte das tropas portuguesas, brasileiras, mas portuguesas até ser Brasil, a verdade é que eles resistiam, lutavam, e depois viviam pacificamente, digamos, sempre que podiam, até porque a selva, chamemos-lhe assim, a floresta brasileira era difícil e ninguém lá chegava. E em Lisboa também, no mucambo, há essa atitude de resistência ou não havia oportunidade para isso? Não há.
aqui estamos perante aquilo que podemos chamar um mocambo urbano. Os outros serão mocambos rurais, nos campos. Aqui são mocambos urbanos. Há poucos mocambos urbanos. Havia na cidade de São Salvador da Bahia. Salvador da Bahia tinha também mocambos urbanos no século XVII e no século XVIII. Aqui é um mocambo urbano. Mas não, aqui não, até porque as populações que chegam são minoritárias. Não podemos comparar com o que se passa no Brasil, em que a população negra escrava é maioritária. Aqui ela é muito minoritária. E ela procura, desde sempre, integrar-se na sociedade portuguesa. E essa integração é fundamental para a sua própria sobrevivência. Os africanos dão-se conta da necessidade de sobreviver, da necessidade que têm de se adaptar às circunstâncias, de se integrar e, portanto, criam estratégias de integração que vão de acordo às próprias estratégias de integração das autoridades portuguesas. E por isso as mulheres e os homens estão vestidos à portuguesa, como falava aí a propósito do azulejo que está lá em cima no Museu de Lisboa, estão vestidos com, digamos assim, vestes portuguesas, de como todos os portugueses se vestiam. Não havia propriamente uma marca, no que diz respeito, por exemplo, ao vestuário e a certos hábitos mais visíveis, que mostrasse, digamos assim, a sua proveniência africana. Mas havia sim uma marca, sobretudo nas funções que lhes eram atribuídas, nos direitos que lhes eram atribuídos. Havia várias marcas. Havia marcas relativas ao físico, desde logo, que eram bem visíveis e que criaram aquilo que nós podemos chamar o preconceito físico desde muito cedo. Há um preconceito da sociedade portuguesa em relação aos negros, desde muito cedo, desde o século XV, porque são diferentes. Porque os aspectos físicos são diferentes, as marcas físicas são diferentes, a cor é diferente. E aí funciona aquilo que nós podemos chamar o fenómeno do etnocentrismo, uma rejeição da diferença por parte dos europeus brancos portugueses. Há uma rejeição da diferença, sempre há uma rejeição em relação àquilo que nós não conseguimos entender bem e que é diferente daquilo que são os nossos hábitos. Uhum. E, portanto, desde aí, portanto, desde a questão física, da aparência física, depois há também uma diferença cultural, porque apesar de se integrarem, há sempre uma série de marcadores culturais que permanecem, não digo na maneira como se vestem, mas na maneira como se comportam, como falam, a língua de preto, que vem desde o século XVI do teatro de Gil Vicente, o teatro vicentino, a língua de preto, que ficou até aos nossos dias. Ainda de vez em quando se ouve dizer, olha, é negro e fala tão bem português. Como se o negro tivesse que ter sempre uma língua diferenciada, uma língua de preto. Mas, portanto, culturalmente há também um preconceito que fica. Além do preconceito físico, há o preconceito cultural. Há uma rejeição daquilo que são os hábitos e as culturas do outro, que se manifestam apesar da integração. E depois há, já agora para terminar, o preconceito social, que são escravos. São escravos. E, portanto, estão na base da pirâmide. Ficam-lhe reservadas algumas das tarefas mais penosas, exatamente, mais pesadas. Que os portugueses não querem fazer, como é óbvio. E, portanto, eles têm tudo o que é... E desenvolvem de uma maneira extremamente importante. Aliás, é preciso sublinhar que os africanos negros tiveram, digamos, um papel extremamente importante na própria construção da sociedade portuguesa. Na gestão da cidade, por exemplo, estamos a falar de Lisboa, na gestão da cidade, na limpeza da cidade, na caiação das casas, no arranjo das ruas, tudo isso era feito pelos negros, pelos africanos. Em relação à higiene, por exemplo, no primeiro episódio falámos aqui das calhandreiras. A higiene da cidade? Sim. E a água, sim, sem a qual ninguém vivia. Portanto, o transporte da água... os resíduos para o rio ou a água para a escada? Exatamente, a partir dos chafarizes, não é? Os chafarizes eram também marcados segundo uma hierarquização extremamente rigorosa. Havia bicas para os pretos, bicas para os brancos, bicas para as mulheres, bicas para os homens. Havia uma rigorosa hierarquização das bicas. Nem toda a gente podia ir a qualquer bica num chafariz. Até porque a água era um bem raro e precioso e bastante fundamental. Desfocado. Sem água ninguém vivia. E, portanto, as casas portuguesas precisavam dos homens e das mulheres, sobretudo das mulheres, é uma tarefa sobretudo feminina, que iam ao chafariz buscar a água, iam os escravos, iam sobretudo as escravas das casas, muitas vezes buscar a água, mas iam também os forros e as forras que vendiam depois a água. E, portanto, era uma espécie de
comércio, era uma espécie de comércio que se fazia. Há, aliás, pinturas ao chafariz de Del Rey que mostra justamente essa divisão das várias bicas consoante, enfim, a sua origem. Sim, o estatuto. Sim. As mulheres ligadas a estas funções, também ligadas, por exemplo, à venda. Tenho ideia de se falar das vendedoras, por exemplo, nas arcadas do Hospital Real de Todos os Santos, no Rossio. Sim, a questão das mulheres vendedoras, regateiras ou vendedeiras, melhor dizendo, é extremamente importante. Era, creio eu, a atividade principal das mulheres, e das mulheres forras em particular. As mulheres escravas também participavam porque iam comprar ou vender aquilo que pertencia aos seus proprietários, mas as mulheres forras faziam dessa atividade um meio de vida e percorriam a cidade toda, tinham clientes fixas que estavam à espera delas todos os dias para levar, digamos, os produtos, os bens alimentares, nomeadamente para casa. Tudo. Legumes, por exemplo, bolos que elas fabricavam, peixe, tudo. Tudo aquilo que era a origem animal, de origem vegetal e de origem também do seu próprio fabrico. Que elas transformavam. Para além, naturalmente, de produtos como os amendoins e como esse tipo sobretudo os termossos. Os termossos, havia um grande tráfico de termossos, eu diria. E, portanto, essas mulheres são extremamente importantes. Têm um papel muito importante, percorrem a cidade a pé, têm esse objetivo fundamental de abastecer as casas das suas clientes e conseguem conseguem acumular algum dinheiro. Por isso é que há mulheres ricas, eu diria, isto é, com alguns bens, de tal maneira que conseguem comprar casas. Extraordinário. Proprietárias de casas. Nós temos várias referências já no século XVI de mulheres, sempre nos bairros mais antigos de Lisboa. Tudo isto se passa nos bairros antigos, entre o Mocambo e o centro de Lisboa, a Baixa, a Moraria e por aí fora. E é preciso dizer que o Mocambo, nessa altura, estava fora da cidade. Exatamente, a cidade terminava nas portas de Santa Catarina, onde é a igreja hoje em dia de Santa Catarina. É o que se pode dizer hoje a alguns bairros ligados até à população africana. Exatamente. Hoje em dia, que estão fora. O bairro do Zambojal, que tanto se tem falado, a Cova da Moura, exatamente, que estão fora. Zonas exteriores ao perímetro urbano da cidade. Exatamente. Sim. A cidade terminava aí nas portas de Santa Catarina e, portanto, onde começa a rua Poço dos Negros, era aí que terminava, e aí havia no largo, naquele largo pequenino onde se dá a bifurcação da rua. Sim, qualquer coisa Macedo, peço desculpa. Sousa Macedo. Quando se desce a calçada do Combre, ela bifurca. Exatamente. Nos Paiais de São Bento e na Poço dos Negros. Nessa periferia mesmo da cidade de Lisboa, nas portas de Santa Catarina, ficava uma das zonas do castigo dos negros, onde eram açoitados, castigados. Era ali, era uma das zonas, não era a única, era nos Pelourinhos também, mas aquela era uma particularmente conhecida. E ao contrário do Mocambo, que ficou quase apagado na toponímia da cidade, essa aí não ficou apagada, porque ainda hoje se chama Rua do Poço dos Negros. Isso é a rua, sim, não o largo. O largo tem o nome de Sousa Macedo. Ok, mas o Poço dos Negros também está ligado à população africana de Lisboa. Talvez não ao suplício de que falava. Mas talvez, porque o suplício fazia-se ali, provavelmente morriam e depois eram lançados no Poço dos Negros. Se nós entendermos que o nome da rua tem a ver precisamente com a criação de um poço para lançar os escravos negros. Portanto, um buraco, digamos, uma cova. Ou mesmo um poço. Mesmo um poço. Uma vala comum? Não, eu penso que é mesmo um poço, já explico porquê. Porque o rei Dom Manuel, no princípio do século XVI, decreta a criação de um poço para lançar os escravos negros. Porque eles eram atirados do morro de Santa Catarina, por cá para baixo, para o pé do rio, e ficavam, segundo ele diz no próprio decreto real, digamos assim, diz que ficavam ali em decomposição os corpos, os cadáveres, e eram comidos pelos cães. Morro de Santa Catarina, atual mirador de Santa Catarina. Exatamente. Ou do Adamastor. Exatamente. E, portanto, foi o rei que propôs a criação na zona, que nós não sabemos qual é o local exato. A arqueologia ainda não foi aí. Não pode ir, estão lá casas por cima. Aquilo ficaria em princípio na Travessa Poço dos Negros, que é quando se desta rua Poço dos Negros, à direita, logo a primeira ou a segunda travessa, chama-se Travessa do Poço dos Negros.
há aí casas hoje em dia. Pronto, mas é possível que seja isso. E o que é que a Isabel diz da outra teoria relativamente ao Poço dos Negros ser há outra teoria, o poço da água límpida dos beneditinos de São Bento que vestiam de negro? Exatamente. Não é? Portanto, há uma outra interpretação que o nome Rua do Poço dos Negros, o Poço dos Negros, teria a ver com o hábito negro dos beneditinos, portanto dos religiosos de São Bento, e que iam ali buscar água, era uma água, segundo parece, límpida e enfim, mais uma vez a água como Sim. preciosa e essencial. Mas estávamos a falar de um assunto que eu achava interessante, que era, então havia mulheres africanas já no século XVI que puderam comprar as suas próprias casas e ter no independência bairro Alto, económica. Sim, bairro Alto. Há uma outra que é inclusive falada numa fonte histórica, que é ali na rua, aquela rua do Coliseu, como é que se chama? Portas de Santo Nas Antão. Portas de Santo Antão, que era uma mulher da mina. Está lá indicado o que nem sempre acontece. Exatamente, nem sempre acontece dar a origem do escravo ou do forro, mas aqui vem uma mulher da mina que tinha casas suas, que é assim que dizem os textos. E inclusivamente depois, mais tarde no século XIX, há inclusivamente casos de mulheres conhecidas como até intelectuais. Sim, isso é uma situação já muito diferente, tem a ver com um tempo já em que a abolição da escravatura já se tinha verificado, não é? Nós temos uma primeira abolição da escravatura, se quisermos, em 1773, que muitas vezes se confunde com a abolição da escravatura, quando na realidade foi apenas um decreto que saiu em que deixavam de ser escravos as crianças nascidas, portanto chama-se a Lei do Ventre Livre, mas é apenas e exclusivamente para as crianças nascidas a partir dessa altura. Muitas vezes se confunde dizer que Portugal foi o primeiro a abolir a escravatura. Não, houve efetivamente uma lei para a abolição da escravatura nas crianças nascidas a partir de 1773. Chama-se a Lei do Ventre Livre. Mas a abolição efetivamente da escravatura é só em 1834, a partir do momento em que 34 ou 36, agora estou um bocadinho perdida, mas a partir do momento em que ela é abolida em todo o Império Português. 36, é bem parecia. Marquês de Sá da Bandeira. Exatamente, pelo Marquês de Sá da Bandeira. Sim. E portanto é a partir daí, século XIX, num período de tempo, segunda metade do século XIX, já particularmente, digamos, também marcado por ideias e por preconceitos novos que surgem em relação aos negros. E quando nós há bocado falávamos dos 3 preconceitos fundamentais, o físico, o cultural e o social, vamos agora acrescentar uma espécie de preconceito científico, que é essencialmente através das teorias raciais, das teorias hierarquizadoras dos homens a partir das raças e dos crânios e das culturas, das civilizações, que se verifica na segunda metade do século XIX, sobretudo por aí, em Portugal com Oliveira Martins. A verdade é que a partir daí nós encontramos aquilo que podemos chamar a legitimação científica da inferiorização do negro. É um momento já marcado por um contexto completamente diferente, o contexto do final do século XIX, com a Conferência de Berlim, com a criação de uma ideologia colonial necessária a justificar as campanhas de pacificação e de ocupação do continente africano pelos portugueses, à semelhança do que fizeram as outras potências europeias. O episódio do Gungunhana, que foi exatamente, exibido, por exemplo, em Lisboa. Um imperador moçambicano do território de Moçambique, que foi humilhadamente exibido nas ruas de Lisboa. Sublinha uma questão extremamente importante, que é a heroicidade dos portugueses, porque quanto mais, digamos assim, brutal e mais, digamos, descrito como violento e como desumano for o negro, mais valoroso, mais valioso, mais valoroso, mais forte é aquele que o conseguiu dominar. E, portanto, o Mouzinho de Albuquerque é efetivamente uma personalidade que depende da força do Gungunhana para se tornar um grande herói daquela época do final do século XIX. Bom, mas dito isto, nós temos, portanto, também uma série de outras mulheres, voltando aqui às mulheres, que têm um papel importante na sociedade. Pode-se salientar precisamente a Fernanda do Val, que é a Andresa do Nascimento. A Andresa é uma mulher de origem cabo-verdiana,
é uma mulher que tem um papel importante na sociedade portuguesa, lúdico, mas também é letoureira e também é escritora, e é, aliás, como escritora que ela assina Fernanda do Vale. Era conhecida pejorativamente, como não podia deixar de ser, por a Preta Fernanda, e é a mulher que serviu de modelo à figura feminina que está sentada aos pés, precisamente, do Sá da Bandeira. Da estátua da Praça Dom Luís I, ao lado do Mercado da Ribeira. Exatamente, é ela. Mas que é um símbolo da abolição da escravidura, aquela estátua. E que as pessoas não se apercebem, não se apercebem disso. Ali. Mas se olharem para ela, elas têm no pé, precisamente, uma grilheta, um grilhão partido. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso podcast. Fizemos aqui uma viagem também das mulheres africanas importantes em Lisboa. Eu não posso deixar de expressar a minha surpresa ao saber que um médico tão acarinhado pela população de Lisboa, o professor Sousa Martins, tem uma estátua no Campo de Santana, em frente à Faculdade de Medicina, era afinal um homem mestiço. E que isso nem sempre é relevado, nunca é relevado na sua identidade quando se fala do Sousa Martins. Não, e é uma figura extremamente importante, não só para Lisboa, como também ele era visitado até aos dias de hoje por população que vem do exterior, porque ele de certa maneira está quase santificado pela população. E é um homem que teve um papel muito importante na sociedade, de tal maneira que o rei Dom Carlos, quando morreu, disse: apagou-se a luz mais brilhante do meu reinado. Sousa Martins, sim. Mas temos uma série de personalidades. Já agora falar aqui do pai Paulino, do século XIX, que é outra figura extraordinária de um africano que foi escravo no Brasil, era escravo, foi libertado no Brasil, veio para Portugal, estamos nos anos 20, 30 do século XIX, vem para Portugal, participa nas guerras liberais, é herói das guerras liberais, é condecorado e depois integra-se na sociedade portuguesa e é um homem que funciona como defensor dos direitos dos negros, para além de ter vários papéis, várias funções importantes, religiosas, económicas, era caiador, arranjava trabalho. Uma das profissões muitas vezes destinadas à população africana, caiador, não é? É o homem. Os homens são caiadores, as mulheres são vendedeiras. E tem um busto feito pelo Rafael Bordal Pinheiro. Tem um busto neste momento no Largo de São Domingos. Ok. Neste momento, foi inaugurado em janeiro, no espaço público, no Largo de São Domingos. Há um busto do pai Paulino, feito por um Taluma, que é um escultor moçambicano, e que foi inaugurado pela Câmara de Lisboa e pelo Presidente da Câmara de Lisboa em janeiro deste ano. Está lá mesmo. Porquê? Porque ele era uma zona. É muito importante, aliás, falar de São Domingos, que eu ainda não falei, mas é importante falar de São Domingos por uma razão simples, é que é o espaço do encontro dos africanos. Ainda hoje. E isto dura há séculos. E esse espaço do encontro dos africanos tem a ver, em primeiro lugar, com uma questão que os africanos que lá estão hoje já não conhecem, desconhecem, mas que foi a existência da confraria de Nossa Senhora de Rosário dos Homens Pretos, a primeira, que nasceu precisamente no mosteiro de São Domingos, e portanto as confrarias tinham um papel muito importante na vida destes homens e mulheres negros. Apoiavam, davam dinheiro para comprar a liberdade, arranjavam trabalho, arranjavam emprego, protegiam, etc. Portanto, era efetivamente um espaço não só de integração, mas um espaço de proteção destes homens. E o nosso pai Paulino foi o membro de inúmeras confrarias, sempre intervindo precisamente a favor dos negros e participando, obviamente, como todos os negros, nas muitas cerimónias religiosas, lúdicas, como as várias manifestações do tipo procissões, etc., das várias confrarias. Já percebemos que este é um tema infinito. Nunca mais acaba. Ficaremos de falar novamente sobre este assunto. Agradeço então à Isabel Castro Henriques. Obrigado. Muito obrigada eu. Pronto, haverá muito mais para dizer. Muito mais, já percebemos que é um tema infinito e até com uma certa atualidade. Exato. É só para dizer que é um tema de mais de 5 séculos de história. Claro. Porque eles chegam no século XV e os negros são a comunidade estrangeira mais constante, mais contínua, mais importante do ponto de vista demográfico e mais integrante da sociedade e que mais determinaram, digamos assim, a própria construção da sociedade portuguesa, são efetivamente os africanos negros. E intimamente ligados à história da cidade. Claro. Obrigado, Isabel. Este podcast teve sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa.
O genérico é de Nuno Rosa e Maria António Mendes. Não perca mais uma das histórias de Lisboa na próxima semana. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.